Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para a tua vida nessa manhã de hoje, a paz de Cristo, né, no teu coração, manhã de segunda-feira, para a glória de Deus, estamos aqui para nos alimentar e nos fortalecer da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pega a tua Bíblia para que nós venhamos nos alimentar e nos fortalecer, amém? Da palavra do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos convidar esse Deus nessa manhã de hoje para estar aqui conosco. No nome do Senhor Jesus, eu desejo a cada um de vocês uma semana abençoada, uma semana de paz, que Deus possa verdadeiramente entrar na tua casa, na tua família, trazer paz, trazer alegria, trazer esperança, aumentar a tua fé, amém? Em nome do Senhor Jesus, que Deus venha verdadeiramente prover na tua vida, que seja uma semana da providência de Deus para a tua casa e para a tua família, amém? No nome de Jesus, vamos orar, agradecer esse Deus por mais um dia, convidar Ele, né, a estar conosco nesse dia de hoje e em todos os nossos dias, né? Paizinho querido, nesse momento nos colocamos aqui, Pai, diante de Ti para louvar e adorar o Teu nome, Pai. Te agradecer por mais um dia de vida, Pai. Muito obrigada, Jesus. Fica conosco, Pai. Nos ajuda, Senhor. Não somente hoje, Pai, mas todos os dias da nossa vida, Senhor. Toma frente, toma direção, o primeiro, o melhor lugar. Que o Senhor venha nos conduzir, Senhor, segundo o teu querer e a tua vontade. Entregamos tudo nas tuas mãos nessa manhã de hoje, Pai. Faça a tua obra, Pai, tão somente, Senhor. E assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor. Palavra de hoje, 1 Samuel, capítulo 8. Aqui a palavra do Senhor diz assim, presta atenção que Deus está falando com cada um de nós. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juiz sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Beceba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Então os anciões de todo Israel se congregou e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, estas palavras não agradou a Samuel, quando disseram: Dai-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te disse, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fiz desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e adorou deuses e serviu, assim também o fez a ti. Agora, pois, atenda a voz, porém, adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Somente até aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o que estava acontecendo aqui? Samuel já estava velho, né? Samuel havia envelhecido. E Samuel constituiu seus filhos, né? Joel e Abias, como juízes, né? Sobre Israel. Só que, infelizmente, os filhos de Samuel, né? Não possuíam o mesmo caráter de Samuel. Não andaram no mesmo caminho de Samuel. Não era íntegros que nem Samuel, infelizmente, né? Eles fizeram tudo o contrário, né, daquilo que Samuel fez. Então os anciões, vendo que Samuel já era velho, estava perto de morrer, que seus filhos, né, não tinham, né, o mesmo caráter que Samuel, se reuniram todos, vieram até Samuel e ali pediram para que Samuel constituísse, né, um rei sobre eles, como havia em todas as nações, né, em sua volta. Então eles olharam para as nações e viu que as nações tinham um rei. Então eles desejou ter um rei também sobre eles, para que governasse, né, sobre eles. Mas quando eles, né, falaram isso, aquilo não agradou o coração de Samuel, né? Não agradou, Samuel ficou triste. Então Samuel disse: Eu vou orar ao Senhor. E Samuel orou a Deus, levou o pedido do povo a Deus, mas Deus disse: Atende em tudo que o povo disser, porque eles não rejeitaram a ti, eles rejeitaram a mim, né? Porque Deus, quando ele tirou o povo do Egito, Deus, ele constituiu uma nação para si, né? Um povo santo. Deus constituiu leis justas,
lei justa. Deus, ele deu leis ali justas para aquele povo. Aquele povo recebeu as leis justas do Senhor. Aquele povo, Deus constituiu um povo, né, separado, santo, para ser exemplo para as demais nações. Mas quando o povo chega aqui, que viu que Samuel estava velho, em vez deles orarem ao Senhor e pedir direção a Deus, não, eles olhou para as outras nações e desejou ter um rei, rejeitando, né, a direção divina, rejeitando o governo de Deus que era divino. Deus ia à frente do seu povo, Deus conduzia o seu povo através dos profetas. Deus não precisava constituir, né, um governo humano. O governo era divino, era Deus quem guiava o povo, era Deus quem saía à frente das batalhas, era Deus quem livrava o povo dos inimigos. Aleluia, mas aqui o povo rejeita, né? Achando que ter um rei humano seria melhor para si. Aleluia, glória a Deus, achando que ter um rei humano seria melhor para si, mas a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Provérbios, né, o que? Lá em Provérbios 3, a palavra do Senhor nos diz, né, que nós não devemos confiar no nosso próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribe no seu próprio entendimento. Nós não podemos confiar no nosso próprio entendimento, porque o nosso entendimento ele é limitado, né? Ele é limitado o nosso entendimento. Nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração e deixar Deus nos conduzir, deixar Deus nos guiar, porque Deus sabe o que é melhor para nós. A vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, mas infelizmente é que o povo, né, preferiu ser guiado pelo um rei humano, ser conduzido pelo um rei humano e abandonar ao Senhor, não querer mais que Deus os guiasse. E isso entristeceu o coração do Senhor. E Deus disse aqui para eles, ó, diz tudo direito que o rei vai ter sobre eles. O rei ia ter todos os direitos. Eles ali trabalhavam para si próprio, mas agora eles precisavam, né? Eles iam ser servos do rei como escravo novamente. Olha que coisa! Eles haviam trabalhado no Egito como escravo por 450 anos. Agora eles estavam querendo novamente, né, que viesse tudo sobre eles novamente. Que aqui havia, Deus enviou, Deus falou aqui. Depois você continua lendo aqui no capítulo 8 para você entender, né, os direitos do rei que ia ter sobre eles. E disse, este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corra, né, adiante deles, e os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para levarem os seus, lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messas, e outros para fabricar suas armas de guerra, e apalheiramento dos seus carros, e diversas outras coisas. O povo de Israel, eles trabalhavam para si próprio, mas agora eles queriam um rei. Então Deus permitiu, mas havia consequências por conta dessa escolha, por conta dessa decisão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então hoje, essa palavra de aplicação para a minha vida e para a tua vida, né, é para que nós venhamos confiar naquilo que Deus tem para nós, naquilo que Deus já determinou para a minha vida e para a tua vida, e não querer e não olhar para as pessoas, porque muitas das vezes é isso que acontece, nós olhamos e desejamos que as outras pessoas têm, mas é bom para aquelas pessoas, mas não é aquilo que Deus tem para nós. É bom para elas, mas não é bom para nós, né? Porque o que Deus tem para nós é maravilhoso. O que Deus tem para nós, a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então nós precisamos confiar na vontade de Deus. Nós precisamos confiar no Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós, para mim, para você. Então não olhe para o que o teu amigo tem do lado, não deseje, porque talvez é bom para ele, mas para você não é. Não é aquilo que Deus tem para você. Não é aquilo que Deus quer para você. Deus constituiu uma nação santa, um povo separado para ser exemplo para as demais nações. Entendeu? Com leis justas, as leis de Deus que Deus criou eram todas justas, porque Ele é o justo juiz, entendeu? Então o povo não quiseram, e Deus permitiu. E muitas das vezes nós vamos, né, querer algo tanto, e Deus vai permitir, mas nós vamos lá na frente
entender que não era aquilo que Deus queria para nós, não era aquilo que Deus tinha para nós, mas por conta da nossa insistência, Deus permite. E a gente acaba, né, entendendo só lá na frente e vendo que poderia ser diferente. Então, que hoje, no nome do Senhor Jesus, você guarde essa palavra no teu coração. Olha o que diz aqui em Isaías 55, 6. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus, ele pensa além de mim, de você. Os nossos pensamentos são limitados, como eu falei ali em Provérbios. Então nós precisamos confiar totalmente no querer e na vontade de Deus para a nossa vida, naquilo que Ele tem para a nossa vida, e que nós não venhamos desejar, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquilo que não é agradável para nós, que não é bom para nós. Pode até aos nossos olhos ser bom, ser agradável, mas não é perfeito. Porque só Deus é perfeito, então só a vontade de Deus é boa e é perfeita e agradável na nossa vida. Então essa é uma manhã a qual nós precisamos olhar para dentro de nós, para os nossos achismos. Não, é porque eu acho que aquilo é bom, eu acho, e é isso, e é onde nós acabamos quebrando a nossa cara por conta do nosso achismo. Achamos que é bom, que é isso, que é aquilo, e não é. Entendeu? Então é isso que Deus quer que eu e você entendemos, que nós venhamos confiar nele totalmente, deixar ele nos conduzir, deixar ele nos guiar, deixar ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Guiar os nossos passos, porque a vontade dele é perfeita na nossa vida. Então eu quero deixar essa palavra hoje para o teu coração de reflexão nessa manhã de hoje, amém? Que Deus vos abençoe e vos dê um dia de paz.